Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. As crianças são sempre fontes de grande inspiração para a nossa vida. Fazem perguntas inocentes, dizem coisas às vezes com grau de profundidade que nós nem imaginamos. E uma criança cruzou-se recentemente comigo e perguntou-me como é que os padres escolhem as cores com que aparecem na missa. De facto, as crianças já devem ter notado que os sacerdotes aparecem revestidos na missa com umas vestes e que essas vestes mudam de cor de acordo com o tempo litúrgico, que é marcado por 4 cores, e foi isso que tentei explicar a essa criança. Existem as cores, especialmente ou essencialmente a cor verde, vermelho, branco e roxo. Existem também outras para alguns momentos especiais. E expliquei a esta criança, não é? A cor verde simboliza o tempo comum, o tempo de graça e esperança. A cor branca representa a paz, a pureza, é a ressurreição de Cristo. E o roxo simboliza o luto da Igreja pelo sofrimento de Cristo, que é próprio da Quaresma, mas também a espera do Advento. E por fim, o vermelho significa o martírio de Cristo e dos santos mártires, que entregaram as suas vidas por causa de Cristo. Pois para responder àquela criança, nós não nos revestimos da cor que mais gostamos, e foi isso também que eu lhe disse. É a Igreja que propõe estas cores, não é o sacerdote que escolhe a seu belo prazer a cor que mais gosta. Hoje, em Portugal, mas especialmente em Lisboa, celebramos a memória dos santos Veríssimo, Máxima e Júlia, conhecidos como Santos Mártires de Lisboa. E se hoje for à missa e se fizer a menção a esta memória, provavelmente o sacerdote celebrará a missa com a cor vermelha, que é precisamente aquela que nos recorda o sangue dos mártires. E quem foram Veríssimo, Máxima e Júlia? Foram mártires de Lisboa. Eram irmãos e foram cristãos martirizados durante a perseguição do imperador Diocleciano. Eram 3 irmãos que estavam em Roma quando um anjo lhes apareceu e lhes disse que fossem para Lisboa, onde alcançariam a coroa do martírio. Viajaram de barco até Portugal e foram levados à presença do governador romano. Manifestaram sua vontade de sofrer o martírio, de defender a fé cristã. E o governador submeteu-os a uma série de tormentos, após os quais foram apedrejados e mortos. Jesus, estamos hoje a celebrar esta festa, 1700 anos depois, e celebramos uma morte. Nós não celebramos o sofrimento, Senhor. Nós celebramos a entrada destas pessoas no céu, a sua vitória. Da mesma maneira que as equipas de futebol que vão celebrar para o Marquês de Pombal ou para os aliados no Porto não o fazem para celebrar os quilómetros que correram, as lesões que tiveram ao longo dessa época, mas celebram a vitória do campeonato. Precisamente porque morreram no mesmo dia, eu gosto de lhes chamar estes 3 santos os trigêmeos, porque, Senhor, eles nasceram de novo, para uma vida nova, para o céu, e todos ao mesmo tempo. Por isso, chamamos-lhe os trigêmeos. Estes trigêmeos viveram no século III, durante o Império Romano, numa época de grande perseguição. Foram corajosos, professaram a sua fé em Cristo, mesmo diante da ameaça e da morte. Num tempo em que para eles ser cristão era sinónimo de risco de vida, Senhor, damos graças porque eles optaram por permanecer fiéis a Jesus, custasse o que custasse. Veríssimo, Máxima e Júlia foram presos e torturados por se recusarem a abandonar a fé. Quando foram interrogados, podiam ter escolhido um caminho mais cómodo, de uma via de maior segurança. Podiam ter cedido às pressões e negado-te a ti, Senhor, para salvar as suas vidas. Mas não o fizeram. O que é que nós aprendemos hoje com eles, com estes santos, com todos os mártires da tua Igreja, Senhor? Em primeiro lugar, eu penso a coragem. No mundo, Senhor, onde tantas vezes somos tentados a conformar-nos com aquilo que é mais fácil ou confortável, estes 3 irmãos ensinam-nos que a verdadeira força está em ti, em seguir-te a ti, Senhor. Mesmo quando isso significa enfrentar dificuldades e sofrimentos. Nós não procuramos o martírio nem os sofrimentos, mas se ele aparece, podemos dar-lhes um sentido. Em segundo lugar, Senhor, estes mártires falam-nos sobre a fidelidade. É fácil ser fiel quando as coisas correm bem. É fácil ser fiel
na missa final da JMJ de Lisboa com o Papa e mais 1 milhão de pessoas. É fácil ser fiel num campo de férias católico ou num encontro de catequistas. Aí é muito fácil ser fiel. Mas há momentos de provação na nossa vida. Os mártires são precisamente exemplos de fidelidade inabalável. Mostram-nos que valeu a pena confiar em Deus, em todas as circunstâncias, porque Ele nunca nos abandona. E por fim, estes mártires convidam-nos precisamente à confiança na providência. Mesmo diante da morte, eles confiaram em Deus. Confiaram no plano que tu, Senhor, tenhas para eles. Quantas vezes na nossa vida passamos por dificuldades e não conseguimos ver a tua mão, Senhor, nos meus desafios, nos meus problemas. Os mártires mostram-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente e conduz tudo para o bem daqueles que o amam. Coragem, fidelidade, confiança. Estas 3 qualidades não eram apenas atributos dos santos do século III. Eu também preciso destas qualidades, Senhor, na minha vida. Coragem, fidelidade, confiança. Li recentemente um livro que se chama Totalmente. É um livro em castelhano que conta histórias recentes de alegria, juventude e santidade. É um breve relato de 15 jovens que viveram no século XXI, com fama de santidade. Não eram padres, vestiam calças de ganga, alguns fumavam, gostavam de cerveja e gostavam de jogar PlayStation. Aconselho mesmo a leitura e deixo o link aqui na app. Descrevem vidas vividas com a radicalidade do Evangelho, dos 3 santos que hoje celebramos. O nosso tempo, Senhor, deu-nos também estes jovens, não é, que procuram a santidade, entre eles Carlo Acutis, Chiara Corbella, Guido de Schaffer, Maria Requena, Pedro Ballester, entre outros. Estas vidas, Senhor, interpelam-me e são uma chamada para que eu seja mais coerente, para que eu viva com mais coragem. Às vezes tenho vergonha que as pessoas no meu trabalho, no meu grupo de amigos, saibam que eu sou teu amigo e tua amiga. Às vezes tenho vergonha que as pessoas descubram que eu falo contigo 10 minutos por dia, que me lembro de ti, que vou à igreja, que ofereço o meu trabalho e que não, no fundo não me conformo com os meus defeitos e vou lutando contra eles. Eu digo isto abertamente aos meus amigos, digo o que penso, tento viver de uma maneira coerente a minha fé. Dá-me, Senhor, a coragem dos mártires para nunca ter vergonha de ti. É São Mateus que nos recorda essas palavras tuas, em que dizes com tanta clareza: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Senhor, eu quero te confessar diante dos homens, para que tu também me confirmes diante do teu Pai. E depois a fidelidade. Senhor, quero ser-te fiel nas pequenas coisas em que estou a lutar por ser melhor, em vencer a preguiça, em fazer aquela telefonema a uma pessoa que me custa, em começar a trabalhar num projeto em que não me apetece nada. Tu também dizes, Senhor, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Uma fidelidade no pouco, Senhor, que tu permeias com uma grandeza cheia de alegria. E por fim, Senhor, a confiança. Senhor, esta é a pergunta central. Eu confio em Ti. Eu conto-te as minhas coisas, peço-te ajuda, como um filho pequeno confia no seu pai. Estes mártires não entregaram algo da sua vida, não sei, uma tarde, ou uma semana, ou um ano das suas vidas. Eles entregaram tudo. Entregaram muito, porque confiavam muito. Senhor, eu quero entregar-te a minha vida completa, a minha vida totalmente, como aquele título do livro que sugeri. E quero-me entregar totalmente, porque confio muito. Nossa Senhora foi sempre corajosa, imaginamos, que nunca teve medo, porque estava sempre ao teu lado. Virgem fiel, ajuda-me a confiar mais no teu Filho. Ajuda-nos a sermos mártires sem morrer, a entregar a nossa vida para servir Jesus no meio do mundo, no meio do meu trabalho, na universidade, no meio do trânsito. Ajuda-nos a sermos fiéis, como só Tu o foste. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.